o marketing, a comunicação, esse trabalho nessas 3 frentes, né? Que é o Sim. design, a ilustração, o audiovisual. Eu trabalho como fotógrafa e filmmaker. Sim. Fala um pouco pra gente sobre esse trabalho todo, como você começou, quando começou. Então, eu comecei há uns 7 anos atrás, porque na minha época, eu tenho 35 anos, tá? Eu não ligo de falar, gente, graças a Deus. Mas na minha época, a gente fazia teste vocacional naquela revista Guia de Estudante. E todo o resultado de teste dava para esse comunicação e tudo mais. E nessa mesma época da minha adolescência, sempre fui adolescente que desenhava, tinha caderno de desenho e tudo mais. Então, minha família sempre falava, tem que fazer alguma coisa voltada para isso. Sim. Quando eu comecei a estudar, eu cheguei a fazer um semestre de design gráfico, porque eu já tinha traçado os meus objetivos. Minha avó era viva, só que minha mãe é filha única, nós somos em 5. E na época minha avó ficou muito doente, porque ela teve câncer, na época ela teve que passar pela Unicamp. E minha mãe não podia parar de trabalhar, na época ela dava aula de manhã e à tarde, não podia parar de trabalhar como funcionária pública para acompanhar minha avó. Então eu tranquei os estudos para acompanhá-la e assim foi. Só que quando, infelizmente, 3 anos depois minha avó faleceu, quando eu fui voltar para o mercado de trabalho, estava super difícil, então eu acabei entrando no mercado mesmo. Trabalhei no ESSA. Eu tenho muitos amigos que trabalharam lá, a gente até brinca até hoje, a gente venceu, porque realmente não é fácil trabalhar no mercado. E fui trabalhando com as coisas que apareciam para mim. Sim. E depois que eu tive a minha primeira filha, foi quando eu voltei para o mercado de trabalho, passei pela licença maternidade. Quando eu voltei numa distribuidora de maquiagem. E na época, o dono começou a mexer com o Instagram. E eu sempre fui a pessoa que buscava rede social. Na época eu tinha até um canal, eu tenho ainda, gente, só não alimento mais. Um canal que fala sobre maternidade, que vem vídeos e tudo mais. Legal. E na época ele falou, alguém pode cuidar das redes sociais para mim? E aí, quando eu voltei para isso, eu passei a estudar. Aí, coincidentemente, nessa mesma época, foi quando a Boca Rosa lançou a primeira linha de maquiagem. Então, o que ela fazia lá, eu tentava replicar. E foi quando foi o boom do webinar. Então, tinha muito curso gratuito, tinha muita coisa gratuita. Eu fui me especializando e fazendo. Aí, desse emprego para frente, foram só coisas voltadas para essa área. Só marketing de comunicação. E eu fui me aprimorando, sou técnico em design gráfico, tenho formação em social media, formação de analista de mídia e performance, de tráfego pago. Eu peguei para estudar tudo, mas eu atuo mais com marketing de comunicação. Bacana. E aí eu fiz o Tá Comunica, que é inclusive o meu Instagram de trabalho, fazia um ano e 6 meses. E foi direcionado por Deus, porque a gente tá vendo esse movimento do mercado de trabalho de muitos PJs. E eu falei, se for para ter o PJ, eu tenho um nome legal, né? Porque vai que isso dá certo. Sim. E aí eu tava pensando nesse nome e veio o Tá Comunica. Eu falei, vai ficar esse. Aí eu mesmo fiz a logo, fiz tudo isso. E graças a Deus, depois que eu tomei essa atitude, eu trabalho prestando serviço para clientes e para empresa. E graças a Deus tenho crescido. E pro design gráfico, acabou virando uma agência, né? Então, nessa minha agência, eu atendo essa parte de marketing de comunicação, atendo clientes de design gráfico e atendo esses clientes de audiovisual. Então, tem evento, a pessoa me chama, eu vou lá, tiro foto, videomaker, que é uma profissão que está em alta, para quem não sabe. Dentro de audiovisual tem videomaker, storymaker, tem exclusivamente filmmaker, tem várias outras. Então, graças a Deus, eu tenho me prosperado e estamos aí, estudando e trabalhando. Amém, que bênção. Quanta coisa, quanta aprendizado a gente já pegou aqui. Eu achei muito interessante o fato de você ter aproveitado os cursos gratuitos. Sim, aproveitei bastante. Quantas vezes, muitos de nós, eu não posso, eu não sei, não dá, não é pra mim. Sim. E você foi aproveitando, você aproveitou o momento ali, aproveitou aquela onda. Sim. E foi se aprimorando, depois, claro, você foi pagando, tal, Sim. Mas você começou ali aproveitando a oportunidade. Hoje nós sempre comentamos aqui no podcast que o YouTube é uma universidade. Demais. O próprio Google, o YouTube é uma universidade. A gente pode aprender muito gratuitamente, na palma da mão. O conhecimento está à palma da mão. Mas eu tenho assim, comigo, que qual é o problema das pessoas? As pessoas são muito ligadas a nome. Óbvio, gente, todo mundo queria estudar na USP, tá? Sim. Isso é fácil. Você perguntar para qualquer pessoa, ou você queria estudar na USP, essas renomadas. Mas minha mãe sempre me ensinou uma coisa que eu levo pra vida e eu vejo o resultado disso hoje. Sim. É você que faz sua carreira. Legal. É você que faz sua história. Isso aqui é gratuito? Extrai o máximo. Não é só aquele conteúdo que eu tô aprendendo na hora. Mas assim, anotei, vi alguma coisa ali que eu ainda achei que foi raso ou que a pessoa não é especialista, vai procurar
procurar outros. E como você falou, não só o YouTube, mas o Instagram, o próprio TikTok.